As orações subordinadas substantivas exercem, em relação à oração principal, funções próprias dos substantivos, entre elas a de sujeito e a de objeto direto. Neste período, por exemplo, a oração subordinada funciona como complemento nominal de um termo da oração principal. Para saber se uma oração é subordinada substantiva, tente trocá-la por uma palavra com valor de substantivo. Verifique também se essas orações são introduzidas pelas conjunções integrantes se ou que. Já para saber de que tipo de oração subordinada substantiva se trata, preste atenção à função que ela exerce em relação à oração principal. As orações substantivas subjetivas, por exemplo, exercem a função de sujeito da oração principal. Repare nesse caso. Se olharmos apenas a primeira oração, teremos a impressão de que o verbo não tem sujeito. Mas se analisarmos todo o período, perceberemos que a segunda oração exerce a função de sujeito da primeira. Já as orações substantivas objetivas diretas desempenham a função de objeto direto do verbo da oração principal. Neste exemplo, o verbo tem como complemento a segunda oração, que exerce a função de objeto direto. As orações substantivas objetivas indiretas desempenham a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Nesse período, o verbo principal da locução é transitivo direto e indireto, e a segunda oração desempenha a função de objeto indireto do verbo convencer. As orações subordinadas substantivas podem ainda completar o sentido de verbos, substantivos ou adjetivos da oração principal. É o que ocorre nessa frase. Nela, a segunda oração exerce a função de complemento nominal de um termo da primeira. Ela é, portanto, uma oração subordinada substantiva completiva nominal em relação à oração principal. As orações substantivas predicativas, por sua vez, exercem a função de predicativo do sujeito da oração principal. Neste exemplo, a primeira oração contém um verbo de ligação e a segunda é o predicativo do sujeito. Por fim, as orações subordinadas substantivas podem funcionar como aposto de um termo da oração principal. Neste período, o objeto direto da primeira oração tem sentido vago e a segunda oração especifica seu significado.